Hoje eu vou lhe ensinar uma técnica incrível que fará com que você obtenha um máximo de hipertrofia. Mas antes, deixe eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas a conquistarem seus objetivos há mais de 24 anos. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Eu entendo que pode ser frustrante treinar durante meses ou anos e chegar uma hora que você passa a não ver mais resultados, ou seja, você fica estagnado. Mas o que eu vou apresentar para vocês hoje será um divisor de águas, fará toda a diferença no seu treino. E com isso você voltará a obter ótimos ganhos de hipertrofia e força. Técnica de hipercontração muscular voluntária, ou seja, falando de uma forma bem resumida, daqui a pouco eu vou explicar para vocês todos os detalhes. É uma super contração muscular, só que de forma voluntária, em que vocês verão todos os detalhes daqui a pouquinho. O objetivo da técnica: promover mais estresse metabólico. O que seria estresse metabólico? Explicando para você de forma resumida. Estresse metabólico está ligado a quando você faz mais repetições e menor carga de peso, ou também quando você faz uma execução de uma forma mais lenta, ou seja, com uma maior cadência. E você executando dessa forma, você vai estar aumentando o tempo sob tensão, que eu também vou estar explicando para você já o que é. E você utilizando essa técnica, ela vai colaborar muito de forma incrível a você obter mais hipertrofia. Antes de eu lhe explicar o que é a técnica de hipercontração muscular voluntária, eu devo explicar para você o que são as fases concêntrica e excêntrica na musculação. Então, explicando de uma forma simples, a fase concêntrica é aquela em que você faz mais força, dando exemplo aqui da rosca direta, e a excêntrica que você faz menos força. Só que essa é uma explicação que não é tão boa, porque na fase excêntrica nós também fazemos bastante força. A diferença é que é uma força contra, aliás, a favor da resistência, né? Então aqui é uma força contra a resistência, e aqui é uma força a favor da resistência. Mas uma explicação melhor que essa é: na fase concêntrica ocorre o encurtamento da musculatura. Na fase excêntrica, o alongamento da musculatura. Então, vou dar um exemplo. Ó, suponhamos que eu estou fazendo rosca direta na poli alta, no crossover. Então, ó, aqui o meu músculo está alongado. Quando eu faço a fase concêntrica, olha só, ocorreu o encurtamento da musculatura do bíceps. Quando eu volto na fase excêntrica, olha só, ocorreu o alongamento da musculatura do bíceps. Então esse é o melhor modo, né, o modo científico de explicar o que é a fase concêntrica e excêntrica na musculação. A maior contração muscular pode ocorrer em qualquer fase do movimento, pois isso vai depender do exercício, pois também depende do braço de momento de cada exercício. Então vou explicar para vocês o que é braço de momento. Muito bem, vamos lá. Vou dar como exemplo mais uma vez o rosca direta. Então, ó, aqui está o meu braço e o meu cotovelo. O cotovelo é a articulação que vai ser trabalhada nesse exercício, certo? O maior braço de momento na rosca direta é quando o meu antebraço está a 90 graus. E o porquê que esse é o maior braço de momento? Essa é a fase desse exercício em que eu tenho que fazer mais força para ultrapassar essa fase, ou manter nessa fase. E o porquê disso? O braço de momento seria o quê? É a maior distância, no caso o maior braço de momento é a maior distância entre o peso, que nesse caso está nas minhas mãos, até a distância da articulação que está sendo trabalhada, que é o cotovelo. Então, suponhamos que aqui tenha aproximadamente 40 centímetros, a distância do halter para a articulação. Agora eu vou dar um exemplo que tem uma linha reta aqui, tá? Ou seja, continua o meu cotovelo nessa direção, certo? A distância dessa linha para essa linha, onde está o peso, não tem agora cerca de 40 centímetros, tem, vamos por 30 centímetros. Mesma coisa aqui, ó, aqui está o meu cotovelo em linha reta, aqui também cerca de 30, aqui menos ainda, ó, aqui também. Então nessa fase é onde tem o maior braço de momento, ou seja, onde tem maior braço de momento é onde eu tenho maior contração muscular e, consequentemente, maior torque, ou seja, mais força, né? Eu preciso empregar para vencer aquela resistência.
podemos também ter o máximo de encurtamento da musculatura com o máximo de contração muscular. E agora eu vou dar como exemplo o exercício Rosca Scott máquina, mas tem que ser máquina, tá? Então vamos lá. Suponhamos que eu estou aqui no Rosca Scott máquina. Aqui é o máximo de encurtamento da musculatura, conforme eu ensinei para vocês. E nessa fase também pode ser onde eu tenho maior contração. E por que disso? No Rosca Scott máquina, quando tem raio de polia variável, que depois em outro vídeo eu vou explicar para vocês, mas o raio de polia variável é um raio, né, que tem na máquina, onde pode ser colocado mais resistência, seja no começo do movimento, no meio ou no final. No caso do Rosca Scott é no final, porque nessa fase nós temos mais predisposição a ter lesão no bíceps do que em outra fase, falando do Rosca Scott, tá? Então como que seria isso aqui? Então, o Rosca Scott máquina, quando eu chego no final do movimento, eu tenho o máximo de encurtamento e também tenho o máximo de contração muscular, porque de acordo com o raio de polia variável, ele vai fazer com que, vamos por assim dizer, falar de uma forma mais fácil, aumente a carga no final da fase concêntrica. E com isso, você vai ter que fazer uma força maior, terá mais torque, né, no final da fase concêntrica. Eu já vou mostrar a técnica para você, mas antes deixa eu perguntar, você está gostando desse vídeo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal para você ter conteúdos como esse, que possam lhe ajudar a obter o máximo de resultado no menor tempo possível, da melhor forma e obviamente prevenindo lesões. Vou mostrar agora para você o que é a técnica de hipercontração muscular. Vamos continuando com o exemplo do rosca direta. Então o que seria essa técnica? Em qualquer fase do movimento, e eu vou dar o exemplo do final da fase concêntrica, tá? Então, por exemplo, eu cheguei aqui no final da fase concêntrica do exercício rosca direta, obviamente já está tendo muita contração muscular, né? Durante todo o movimento, eu tenho que fazer uma contração muscular para poder vencer a resistência. Só que, além dessa contração muscular, que é muito óbvia e você terá que ter para conseguir vencer a resistência da carga, quando você chega no final do movimento, dando como exemplo, você vai contrair ainda mais a musculatura de forma voluntária. E por que de forma voluntária? Porque se você apenas fizer o movimento, você já está contraindo a musculatura. Só que, quando eu falo de forma voluntária, é você se conectar ainda mais ao movimento que você está fazendo. E no caso, quando você chegar aqui no final da fase concêntrica, você de forma proposital, voluntária, contrai ainda mais o bíceps, especificamente o bíceps, tá? E aí você vai contrair o bíceps no final da fase concêntrica de forma proposital por 3 segundos. Mas pessoal, esses 3 segundos você tem que realmente se conectar com a musculatura, se concentrar bastante e jogar toda a intenção. Então chegou lá, contrai o máximo que você conseguir. Você também pode estar utilizando essa contração muscular voluntária máxima por menos de 3 segundos, por exemplo, 1 ou 2 segundos, ou até mesmo mais de 3 segundos, como por exemplo 4 ou 5 segundos. Desse modo, você vai aumentar o tempo sob tensão. E aí, calcula aqui comigo, olha só. Suponhamos que você não vai usar essa técnica. E você faz a fase concêntrica em 1 segundo e a excêntrica em 2 segundos. Nesse caso, temos aí 3 segundos de contração muscular, de tempo sob tensão, certo? Agora, se eu utilizar a técnica, olha só, 1 segundo na fase concêntrica, 3 segundos a técnica de contração máxima muscular voluntária, ou seja, 1 mais 3, 4, e mais 2 segundos na fase excêntrica. Temos aí um total de 6 segundos ao invés de 3 segundos. Então esse também é um dos motivos que faz essa técnica ser muito boa para ganho de hipertrofia. E uma curiosidade, essa técnica também é conhecida como esmaga que cresce, exatamente por isso, porque quando você faz com intenção a contração muscular voluntária, parece que você está realmente esmagando a musculatura. E eu já vou estar mostrando isso para vocês na prática em 2 exercícios. Muito bem, pessoal, vou mostrar a técnica agora para vocês. O exercício que eu escolhi, primeiro, né, depois vai ter mais um, crucifixo máquina. Muito bem, vamos lá. Então, olha só. Aqui estou fazendo o exercício, certo? Estou tendo contração muscular durante toda a execução, porque nessa máquina não tem zona de descanso. Inclusive já fiz um vídeo falando sobre zona de descanso. É só você conferir aqui no canal. Muito bem.
O que você vai fazer para utilizar a técnica? Quando você chegar no final da fase concêntrica, né, ó, estou sob contração muscular? Estou. Só que agora eu vou contrair ainda mais a musculatura, ou seja, de forma voluntária, de forma proposital, o máximo que eu conseguir. Por isso da frase magra que cresce. Então olha só, aqui eu estou contraindo, tem resistência ali, né? Só que olha só, eu vou esmagar o máximo possível a musculatura, contrair no máximo por 3 segundos. Voltou. Faz que eu concentre de novo. Ó, 3 segundinhos, contrai o máximo possível. Voltou. Mais 3 segundinhos. Voltou. Isso você vai fazer até a última repetição, até você chegar na falha. E não daria para mostrar essa técnica de contração muscular máxima voluntária no exercício, por exemplo, crucifixo sacro-halteres. Por quê? No crucifixo sacro-halteres, quando chega nessa fase, tem pouca ativação muscular, mas ainda tem um pouquinho. Agora, quando chega nessa, ó, quando o peso está na mesma linha da articulação do cotovelo, do ombro, aliás, não tem contração. Então aqui, ó, é uma zona de descanso. Nessa máquina já é possível. Então, isso vai fazer toda a diferença para vocês, pessoal. No final da fase concêntrica, mas não obrigatoriamente, você usa o máximo possível de contração. Agora eu vou dar um exemplo em outra fase do movimento. Então vamos supor, eu posso usar, não necessariamente no final da fase concêntrica, eu posso usar, vamos supor, aqui, ó. Ó, tô contraindo o máximo possível a musculatura. Posso usar aqui, mas é um pouco mais interessante, na maioria dos exercícios, tá? Você usar no final da fase concêntrica. Muitas pessoas confundem essa técnica com a técnica pico de contração. E eu vou explicar para vocês a diferença. Tem vídeo aqui no canal também que fala tudo sobre pico de contração. O pico de contração, quando você chega no final da fase concêntrica de qualquer exercício, ó, aqui é o pico de contração, por 3 segundos ou mais, ok. Só que quando eu estou aqui no final da fase concêntrica, eu não estou usando a técnica de contração máxima muscular voluntária. Eu estou contraindo a musculatura, mas não estou jogando em tensão nela, ou seja, não estou contraindo nem mais. Com a técnica de contração muscular voluntária, olha só, cheguei aqui no final, eu contraio muito mais. Ou seja, você pode usar, né, as duas técnicas simultâneas, né? Então você chega no final do movimento, segura por 3 segundos, só segurar por 3 segundos, pico de contração. Se nesses 3 segundos, além disso, eu contrair ainda mais a musculatura, você vai estar utilizando também a contração máxima muscular voluntária. Bom, agora eu vou mostrar a técnica também aqui, só que agora no exercício rosca bíceps máquina. Mas antes, deixa eu falar uma coisa. Fique até o final do vídeo, pois você ainda vai ver a dica do Dan, aquela dica sensacional em que vocês não vão ver em lugar nenhum. Muito bem, vamos lá. Aqui, mesma coisa. No final da fase concêntrica, mas não necessariamente, olha só, aqui eu estou vencendo a resistência, certo? Tem peso ali. Só que quando eu chegar no final, eu vou contrair ainda mais a musculatura por 3 segundos. Ok. De novo. 1, 2, 3. E também você vai fazer até a falha. Se você não sabe fazer esse exercício ou o crucifixo máquina, recomendo a você ir lá no meu canal e você vai ver lá a série Execução Perfeita, que é a série número 1 no Brasil, que tem mais vídeos que mostram a execução perfeita de cada exercício. Já tem um total de mais de 140. Confere lá que você vai adorar. Eu já vou dar a dica do Dan, mas antes, caso você queira contratar o meu serviço de assessoria esportiva, aqui na descrição você vai encontrar um link com todas as informações, para você poder chegar ao seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e obviamente prevenir lesões. Então confira aqui, vocês vão ver todos os detalhes sensacionais, fantásticos. Dica do Dan: juntamente com essa técnica você vai usar mais outras 2 técnicas, que é a técnica de exaustão, que nada mais é que treinar até a falha concêntrica, e também a técnica de repetições parciais. Então como que ficaria? Então vamos lá, quando você atingir, você está utilizando a técnica de contração muscular voluntária, certo? Contrai mais possível 3 segundos. 3 segundos, e aí você vai até
quando você não conseguir mais segurar por 3 segundos. Se você sentiu que segurou só por 2 ou 1 segundo, aí você não vai usar mais a técnica, até mesmo que você não vai conseguir usar, mas aí você vai usar a segunda técnica, qual que é? Que é até a falha. Você vai conseguir mais algumas repetições, aí você viu que falhou, ok, agora você vai usar a terceira técnica, que é repetições parciais. Ou seja, vai sair movimentos com amplitude menor, e você continua, até chegar uma hora que você só vai fazer um pouquinho, acabou. Então, uma técnica que já intensifica bastante a contração muscular, você ainda vai usar mais 2 técnicas que também colaboram de forma grandíssima a você ter uma contração muscular até você chegar na falha, e isso vai fazer com que você aumente o volume load. O que seria? Volume load é o número de repetições, aliás, o número de séries versus o número de repetições versus a carga empregada. Então vamos supor, aqui utilizando a contração muscular máxima voluntária, vamos supor que eu fiz 12 repetições. Só que aí utilizando a técnica da falha, exaustão, eu faço, vamos supor, mais umas 4 e depois faço mais umas 3 repetições parciais. Ou seja, em vez de 12, temos aí 12 mais 4, 16, 16 mais 3, 19, ou seja, em vez de 12 repetições, 19. Então o seu volume load vai aumentar bastante. Muito bem, agora vamos às recomendações, que são 3. Para você utilizar essa técnica, você vai ter que baixar a carga, tá? Senão você não vai conseguir. Então, por exemplo, se você faz uma série com uma carga X para 12 repetições, você utilizando a técnica, você irá fazer, por exemplo, 9, 8 repetições. Então, para você manter o mesmo número de repetições, você tem que reduzir a carga de peso. Mas, ao final das contas, super vale a pena. Até mesmo porque você não vai usar essa técnica em todos os treinos, né, em todas as musculaturas, você pode variar. Em alguns treinos, algumas musculaturas, né? Muito bem. Recomendação número 2. Você deve usar essa técnica em um ângulo favorável de acordo com o exercício. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Suponhamos que você vai fazer rosto Scott livre, sem ser máquina, livre. No rosto Scott livre, quando você chega com o antebraço na linha vertical, não tem torque. Aqui você fica meia hora com peso. Então, nesse caso, não tem por que você usar a técnica de contração muscular máxima voluntária, né? Ali o torque é mínimo ou muito baixo. Então, utilize somente nos ângulos em que você tem torque. Terceira e última recomendação. Essa técnica é para intermediário e até melhor para avançado. Porque o aluno iniciante, ele não tem muito controle sobre a contração muscular. E para usar essa técnica, primeiramente você tem que fazer o exercício de uma forma perfeita, né? E você vai sentindo essa contração muscular cada vez mais, de forma mais natural. Aí sim, quando chegar nessa hora, você pode estar aplicando essa contração muscular máxima voluntária. Pessoal, agora gostaria de pedir a vocês que dessem uma nota de 0 a 10 para esse vídeo. Então escreva aqui nos comentários o que você achou. Leva apenas 3 segundinhos para eu poder fazer vídeos cada vez melhores para vocês e poder ajudá-los o máximo possível com relação aos seus treinos, entre outras coisas. Ah, pessoal, e tem mais uma coisa importante para você estar incluindo no treino de vocês. Foca aqui na meia, ó. Olha só. Shut up and train. Ou seja, cala a boca e treina, porque a gente sabe que no mundo de hoje as pessoas às vezes mais ficam no celular entre uma série e outra do que fazem um treino bem feito. Agora, mais 2 coisas importantes. A primeira, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz um vídeo incrível que se chama Treinar até a quase falha e falha muscular. É um vídeo sensacional que mostra como você deve treinar até a falha, qual a diferença entre até a quase falha, falha muscular, para 2 ou 3 repetições antes. Esse vídeo é sensacional, então clica aqui que vocês vão conferir todos os detalhes. Então já sabem, né? Vamos que vamos pra cima?